Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Madiel da Web Automação. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco dos fundamentos do módulo estoque do PDV Legal. Então nós vamos estar aprendendo aqui como utilizar as principais movimentações do módulo estoque, vamos entender como que ele funciona e como que ele vai te ajudar na gestão do estoque do seu negócio, tá? Então, a função principal ali que nós consideramos, né, uma das funções mais básicas e mais importantes aqui do módulo estoque é a baixa automática de produtos. Então, por que nós controlamos o nosso estoque? Porque quando você fizer uma venda no PDV, o PDV ele vai informar essa venda para a retaguarda, que é essa página que nós estamos utilizando, e ele vai baixar automaticamente a quantidade no estoque referente à venda que você fez. Então, por exemplo, eu fiz a venda de uma Coca-Cola e no meu estoque eu tinha 12 Coca-Colas cadastradas, né? Dei uma entrada e aí ele ficou com o número, quantidade 12 ali no estoque. Se eu vender uma Coca-Cola no PDV, ele automaticamente vai baixar esse número para 11, porque ele vai identificar que uma Coca-Cola foi retirada do estoque, então eu tenho agora somente 11. E toda essa movimentação ela acontece em tempo real, automaticamente. Então, nutrindo o estoque de forma correta, de forma íntegra, conforme você vai dando entrada nos seus produtos e fazendo vendas, você sempre vai ter esse informativo na palma da sua mão. Você pode pesquisar quanto tem no estoque ali dos seus produtos, até mesmo dentro do seu fornecedor, quando você está fazendo compras, você pode estar entrando ali pela tela do celular, né, na sua retaguarda e verificando quanto você tem no estoque se você quer confirmar. Basta fazer as movimentações corretamente que o sistema ele vai controlar tudo isso de forma automática. Então, aqui eu estou na tela de consulta do estoque. Decidi começar por aqui porque essa é a tela que vocês vão acessar mais, né, para fazer consultas. Então, nós temos aqui os itens, né? Temos a filial em que esse item está, né? Se você clica aqui no sinal de mais, você consegue ver a quantidade que tem desse item nas filiais. No caso aqui, nessa base que eu estou utilizando, tem uma filial só, mas se você tivesse outras filiais, você estaria, né, vendo aqui as outras filiais também. Temos a informação do estoque mínimo e temos o saldo que nós temos aqui no estoque. Então, no caso, esse item aqui, que é o açúcar, nós temos 0,75 de saldo, né? Aí, se eu for para outro item, por exemplo, água de coco, eu tenho um saldo de 3, né? 3 águas de coco, no caso, estão no grupo de bebidas da filial Tarto Service. Então, aqui eu posso fazer a consulta, eu posso buscar por qualquer outro produto aqui, por exemplo, bolo, eu encontro bolo de canela, canela em pó, né? Estão no grupo bolos aqui, então eu consigo fazer a consulta rápida de qualquer item, da quantidade dele e da filial em que ele está. Agora, como que a gente faz para fazer isso funcionar, né? Quais são as movimentações mais importantes? E aí a gente vem aqui em estoque, em movimentação. Aqui nós vamos encontrar uma lista de todas as movimentações que já foram realizadas no nosso estoque, tá? Movimentações de entrada, de saída, né? Nós temos aqui uma ordem de produção de saída, ordem de produção de entrada, tem a filial que foi realizado, o valor, e aí nós podemos conferir também essas movimentações, né? Conseguimos editar e visualizar que movimentação foi essa, né? Depois não pode realizar alterações, né, numa operação que já foi efetivada, mas você consegue visualizar aqui qual movimentação foi essa se clicar no botãozinho de editar. Eu tenho opções aqui, tenho a opção de copiar dados, né? No caso aqui foi uma movimentação de inventário de Coca-Cola 310 ml. Então eu consigo visualizar quais foram as movimentações, né? Se eu clicar, por exemplo, na segunda, aqui já consigo imprimir essa movimentação, já foi uma movimentação de saída, né? Consigo copiar dados, consigo ver a que se refere, né? Foi uma movimentação de saída de água com gás, no caso, uma caixa, né? 15 caixas de água com gás, valor total de R$ 7, que meramente ilustrativo, tá? Só para vocês entenderem mesmo. Então, aqui consulto todas as movimentações. E aqui em opções, eu tenho um menu que vai me mostrar todas as movimentações que estão disponíveis, tá? Então, no caso, aqui eu consigo ter uma aba aqui de todas as movimentações que são
vinculadas ao módulo de estoque. Nós vamos começar pela movimentação de entrada. Então, a movimentação de entrada é quando eu quero informar que está entrando alguma coisa no meu estoque. Eu comprei algum produto, comprei algum item, e esse item ele vai dar entrada no meu estoque. Ele vai entrar no meu estoque e vai começar a contabilizar o saldo a mais, né? Então, eu consigo fazer essa movimentação de entrada por essa ferramenta aqui. Para fazer a movimentação de entrada, ele vai pedir uma data de lançamento, vai pedir a filial, eu seleciono a filial. Eu posso fazer essa entrada de duas maneiras, né? Eu posso fazer um manifesto do destinatário, que é um informativo de que através da nota entraram alguns produtos no meu estoque. Então, esse manifesto, eu preciso fazer ele se existe uma nota fiscal que foi emitida com relação a esses produtos que eu comprei. Então, eu consigo buscar essa nota fiscal, informar essa nota fiscal para o sistema e aí, a partir da nota fiscal, os produtos já dão entrada automaticamente. Como que eu faço isso? Eu venho através da aba Importar XML. Então, se eu importo o XML, eu tenho duas opções: buscar notas na Migrate ou importar XML manual. No caso, aqui eu não consigo buscar no Migrate porque a nossa base ela não é vinculada ao Migrate, tá? Porém, se você for vinculado ao Migrate, quando você clicar em buscar notas Migrate, já vai aparecer todas as notas fiscais que estão vinculadas ao seu CNPJ. E quando você localizar o XML, ele já vai ter todos os produtos que estão dentro daquela nota fiscal. Então você não vai precisar informar qual é o produto ou o código do produto, o valor do produto, tudo já vai vir descrito na nota fiscal que foi emitida no seu nome. Ou você pode importar o XML manual. Então, se eu clicar em importar o XML manual, no caso, eu vou jogar um XML aqui para você ver como é que funciona. Então, eu joguei um XML aqui, que o fornecedor é JCEP, Brookstore, né? E aqui eu tenho dois itens. E aí é dessa maneira que os itens entram, tá? Eles aparecem aqui os itens que estão dentro da nota. No máximo que eu vou precisar fazer, se caso vir de forma diferente, é vincular esses itens com um produto existente. Eu clico aqui nesse botão e eu consigo relacionar os itens com algum produto que já existe no meu estoque, porque pode ser que a nota ela venha com um produto diferente, e aí eu preciso fazer esse vínculo. Quando eu clico no vínculo, eu digito o nome do produto, certamente não vai ter aqui, mas eu posso colocar qualquer produto açúcar, e aí eu faço o vínculo, dou um OK, e ele vai vincular esse produto continhas e historinhas ao produto açúcar. Então aqui no caso foi só um exemplo para dar para vocês. Ou eu posso fazer essa entrada de forma manual, sem fazer o manifesto, sem dar entrada no XML. Seleciono a filial, seleciono o movimento. Então o movimento de entrada vai ser uma entrada bonificada, uma entrada normal, um ajuste. Vou colocar a entrada normal, tenho todas essas opções. Seleciono o fornecedor ele tem que ser previamente cadastrado, tá? Então antes de fazer a entrada de estoque, eu tenho que cadastrar o fornecedor da entrada que eu vou fazer. Então eu venho aqui em pessoas, fornecedores e faço o cadastro do fornecedor, tá? Então eu seleciono aqui o fornecedor, vou colocar qualquer fornecedor, Mercadinho Santana, só para a gente fazer o teste aqui. E aí eu posso adicionar o produto ou eu posso adicionar um grupo de produtos. Vamos supor que eu fiz a compra já de todo um grupo de produtos que está cadastrado e aí eu seleciono aqui qual é o grupo de produtos, por exemplo, bebidas alcoólicas. Vou colocar o menor, bebidas, que tem 13 itens. Adicionar grupo de produtos. E aí já vai vir todo o grupo de produtos que eu tenho aqui e eu vou adicionar simplesmente quantidade e valor total. Se eu não tiver uma nota, uma compra, né, uma entrada que eu quero fazer que tenha todos os itens do grupo de produtos, eu vou adicionando o produto pontualmente. Que eu vou excluir no caso esses produtos e vou começar a fazer de novo aqui só para a gente fazer produto a produto. Então eu venho aqui, seleciono a filial, entrada normal, adiciono um produto, açúcar, no caso, quantidade 1 açúcar, total dos itens R$ 15. Vou colocar 2 açúcares, total R$ 30. Só para vocês verem ele fazendo o cálculo. Então aqui ele apareceu 2 açúcares, quantidade de quilo, no caso são 2 quilos de açúcar, né, porque ele está na unidade de medida quilo.
e valor unitário 15, valor total 30. Eu confirmo a operação. Faltou selecionar o fornecedor. Confirma a operação confirmada, e aí ele já me pergunta, se você tem o módulo financeiro contratado no sistema, ele já me pergunta, você deseja lançar essa operação no contas a pagar? Sim ou não? Nesse caso, como nós não estamos falando do módulo financeiro, não vou adicionar no módulo financeiro. Então, a operação ficou aqui. Dia 8/9, Tarto Service, que é a filial, no caso, valor 30, tá? Agora, a próxima operação é uma operação de saída. A operação de saída é quando alguma coisa vai dar saída do meu estoque, ou seja, aquilo saiu do meu estoque e não foi por uma venda. Por quê? Se for por uma venda pelo PDV, o estoque ele vai dar baixa automaticamente. Então aqui é uma saída que não foi através de uma venda. Pode ter sido um ajuste, uma avaria, uma bonificação, consumo do funcionário. Tenho vários motivos de saída para estar lançando aqui, tá? Então, vamos colocar consumo do funcionário. O funcionário foi lá, pegou uma bebida e a gente vai fazer aqui uma operação de saída, tá? Da mesma forma, aqui, se no caso foi uma saída através de uma venda que não foi dado baixa, eu posso colocar o número do cupom fiscal aqui, a série, o código interno. Porém, na maioria das vezes, você vai cadastrar uma operação de saída como um ajuste, como uma avaria, enfim, tá? Um consumo de funcionário. Nome do produto, vou colocar aqui uma Coca-Cola, ele pegou uma quantidade. Então, adicionar produto. Já entrou aqui, Coca-Cola, ele pegou uma unidade de Coca-Cola, valor total 5,25, confirmar a operação. Operação confirmada. De novo, ele pergunta, você deseja lançar essa operação no contas a receber? Porque se foi uma saída e essa saída teve um valor que entrou no seu financeiro, então você precisa lançar no contas a receber. Mas como não estamos falando de financeiro, não vou lançar. Então ele fica aqui como uma operação de saída, tá? Eu posso colocar uma observação aqui no caso, também para ele aparecer de forma mais fácil aqui, tá? Que foi uma operação de saída. A próxima operação é transferência. Transferência vai ser quando você quiser transferir um produto de uma filial para outra filial. Vamos supor que você tem duas filiais dentro do sistema PDV Legal e aí você quer transferir algum produto de estoque. Eu quero transferir da filial Tarto Service para a filial Tarto Service 2, vamos supor. Não tenho aqui para exemplificar para vocês, mas essa é a ideia, tá? Eu seleciono de uma filial, filial de origem, para a filial de destino e clico em prosseguir. Quando eu clicar em prosseguir, vai acontecer da mesma maneira. Vou adicionar o produto, vou colocar a quantidade, quanto está transferindo, enfim. Quando finalizar a operação, ele vai tirar o produto de uma filial e vai adicionar na outra, no sistema, aquele saldo que eu transferi. Ou eu posso também importar do Excel. Eu faço o download do gabarito em Excel, que é uma planilha que já vem pronta somente para preencher os dados, e aí eu escolho esse arquivo já com os itens e com a quantidade que eu quero transferir. Eu escolho o arquivo e processo através de um arquivo. Vamos supor que você tem muitos itens que você quer transferir. Você está fechando uma filial e está abrindo outra. E aí eu quero transferir todos os itens que estão disponíveis nessa filial para a outra filial. Então eu baixo esse gabarito, baixo essa planilha, preencho com a quantidade de cada item e escolho o arquivo para processar a transferência, tá? Essa seria a transferência de filial. E aí nós temos o inventário. O inventário é aquela operação em que eu quero corrigir os saldos do meu estoque. Eu quero averiguar se realmente o que está no meu sistema é o que está no físico, né? Então é onde eu vou parar a minha operação, vou lá e vou fazer uma contagem de quantos itens tem e vou bater com os itens que tem no sistema. Será que estão corretos esses dados? Será que eles não estão? É um número muito grande? Eu consigo ter uma noção de qual foi essa avaria ou não? Então, é para isso que existe o inventário, para corrigir o saldo. Então, eu vou selecionar a filial, e vou clicar em prosseguir. Então, vamos supor que eu tenho a Coca-Cola. Eu fui lá, contei quantas Coca-Colas eu tinha e eu tinha 5 Coca-Colas.
Só que no meu sistema estava dando uma quantidade diferente. E a quantidade 5 é a quantidade real, é a quantidade que eu quero que fique no sistema. Então, eu não vou informar o motivo do porquê há uma divergência, o que aconteceu. Aqui não é uma operação de entrada ou de saída, aqui é só uma operação de inventário. Ela só vai corrigir a quantidade que está no seu sistema. Então, eu contei lá, tem 5 Coca-Colas, não me interessa por que tem uma divergência, eu só quero que corrija para que o número fique correto, para que eu possa ter um controle melhor nos próximos dias. Então, eu estou ciente, quero continuar, ele vai corrigir, confirmar a operação. Independente do número de operações, do número de vendas, se eu for lá e consultar o estoque, a Coca-Cola vai ter uma quantidade 5, porque foi a quantidade que eu acabei de informar no meu inventário. Aqui eu tenho a operação de ordem de produção, onde eu posso selecionar a minha filial, selecionar o movimento interno, que entra da mesma maneira, uma produção interna, uma venda extra PDV, uma troca de mercadoria, alguma coisa assim, coloco produção interna, onde eu vou criar uma ordem de produção de um produto para estar realizando uma venda, para estar realizando uma entrega sem estar vinculada ao PDV. Eu seleciono o produto e eu vou colocar bolo de chocolate. Vou produzir 2 bolos de chocolate. Eu adiciono o produto, tenho 2 bolos de chocolate, eu posso calcular os insumos aqui, no caso ele já vem os insumos da produção aqui, tá? Os insumos que vão ser usados. No caso, o bolo de chocolate, ele está cadastrado com uma composição desses itens, então quando eu clicar em produzir, ele vai baixar no estoque exatamente a quantidade referenciada nesses itens aqui, tá? Então, a ordem de produção ela vai criar 2 bolos de chocolate no estoque. Se eu, a partir do momento, for consultar no estoque, eu vou ter 2 bolos. Só que ele vai baixar a quantidade de açúcar, vai baixar a quantidade de chocolate amargo, vai baixar a quantidade de farinha e vai baixar a quantidade de ovo, porque ele entende que foi produzido um produto final e os itens que precisava para produzir esse produto foram baixados. Então eu clico aqui em produzir, confirmo a produção dos produtos. Pronto, ele gerou uma movimentação de produção, provavelmente foi essa aqui, uma produção interna de bolo de chocolate, tá? E aí eu posso ver aqui o símbolo, que é um símbolo de produção. Então ele não colocou valor nenhum ali, porque eu não cliquei em calcular insumos, não era uma operação de valor, mas ele produziu aqui um bolo de chocolate e deu baixa nos outros itens. Essas são as principais funcionalidades do módulo estoque. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, que faça sentido e que utilizem bem para melhorar a gestão do negócio de vocês cada vez mais. Muito obrigado!